Sejam bem-vindos, caros ouvintes, a mais um episódio do podcast Saúde e Direitos Humanos em Diálogo. Este que é um podcast criado pelo Centro de Direitos Humanos e Saúde em Moçambique, com o objetivo de criar e disseminar conteúdos ou iniciativas relacionadas à saúde e os direitos humanos, seja em Moçambique, assim como no mundo. Eu sou Agnaldo Bata e muito obrigado, caro ouvinte, por estar a acompanhar esta edição. Recebemos como convidada neste episódio uma figura que é muito conhecida no panorama político e social do nosso país. Falo concretamente da ativista social e política Quitéria Guirengani. Quitéria é uma ativista política e social com cerca de 14 anos de experiência na área. É uma mestranda em Direitos Humanos e Governação e é igualmente licenciada em Psicologia das Organizações pela Universidade Eduardo Mondlane. Quitéria considera-se uma mulher apaixonada pelos direitos humanos, em particular das mulheres e juventude. O seu ativismo inicia desde a sua época da faculdade, ainda na Universidade Eduardo Mondlane. Engajou-se no Parlamento Juvenil por cerca de 11 anos, onde assumiu várias responsabilidades, foi uma das cofundadoras e uma das principais caras desta organização. Atualmente é presidente da Rede de Mulheres Jovens Líderes de Moçambique e, igualmente, desde 2021, é secretária executiva do Observatório da Mulher, organização na qual ela é cofundadora. Quitéria é conhecida no espaço político moçambicano pelo seu constante ativismo em prol da boa governação, direito à participação política e do respeito pelos direitos humanos dos homens e das mulheres em Moçambique e em África. E é com esta figura com quem hoje vamos conversar e agradecemos a si, caro ouvinte, por nos acompanhar até aqui e esperamos que desfrute desta conversa. Seja bem-vinda, Quitéria, a este episódio do podcast Saúde e Direitos Humanos em Diálogo. Para nós é uma honra tê-la aqui neste espaço e podermos partilhar um pouco dos seus conhecimentos, da sua experiência à volta deste complexo tema que é a questão da saúde, direitos humanos, participação e com enfoque na saúde da mulher. Olá, Quitéria, como está? Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui convosco e está tudo bem deste lado. A honra é toda nossa em tê-la aqui conosco. Obrigado mais uma vez. Indo já direto aqui às nossas questões, mesmo para começar, como acabamos de ver aqui pelo seu perfil, a Quitéria tem um longo historial de participação em movimentos ativistas sociais e políticos em Moçambique e em África, com experiência em outras geografias também. Fala-se muito sobre a questão dos direitos humanos e quando fala sobre direitos humanos há várias definições que nos saltam à vista, mas há dois documentos normativos centrais que são diretamente concernentes ao nosso contexto. Falo concretamente da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, adotado pela ONU, e temos também, do outro lado, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, aprovada pela Organização da Unidade Africana, isto já em 1981, ou seja, cerca de 35 anos depois da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estes dois documentos, qual é a diferença entre eles, qual é a semelhança e qual é a razão de existirem dois documentos? Será que o primeiro documento ele não conseguia por si só cobrir a questão dos direitos humanos africanos? Precisávamos realmente de um segundo documento? E qual é a necessidade, qual é a relação entre os dois? Enfim, gostava de ouvir um pouco mais da sua experiência neste aspecto. Ok. Se calhar de forma não como especialista, mas como usuária destes mesmos direitos, como uma cidadã detentora de direitos, eu diria que a Declaração Universal de Direitos Humanos é um quadro normativo internacional dos direitos humanos adotado e de alguma forma domesticado por países à escala global. Quando nós dizemos que estamos a falar de um direito humano, nós estamos a falar de um direito que é universal, que é inalienável, que é indivisível, que é válido de igual forma para
todo cidadão, para que ele tenha dignidade como ser humano. Nós estamos a dizer que para alguém ter dignidade, ele precisa de segurança. Para que essa pessoa goze de direitos humanos, ele precisa de ter um direito à vida, ele precisa de ser um cidadão livre, na essência. Então, nós estamos a falar dos direitos humanos como direitos que são universais, mais do que qualquer outra coisa. Agora, é preciso compreender que os direitos humanos foram adotados em 1948, que é numa altura que a generalidade dos Estados africanos não eram independentes. Quer dizer, quem estuda um pouco o contexto da Declaração Universal de Direitos Humanos percebe que os esforços para terminar a Segunda Guerra Mundial e para assegurar que o mundo não caísse numa nova guerra, que se determinassem balizas de respeito mútuo, que evitasse que houvessem novos incidentes de holocausto, de genocídio no mundo, de tortura como método de guerra e de afirmação de poder, exigia que se concordasse sobre direitos que fossem universais. Mas será que esses direitos universais consideravam de igual forma os cidadãos negros, os cidadãos africanos? Se o cidadão africano não era autodeterminado na altura, ele não tinha um espaço na mesa em que foram negociados estes mesmos direitos. Os direitos humanos, apesar de serem universais e hoje válidos de igual forma para qualquer cidadão, foram adotados numa altura em que nós não tínhamos, não tiveram uma perspectiva africana, uma perspectiva para nós. O que é que está em jogo, o que é que está em cima da mesa? É por isso que os Estados africanos, na altura ainda como organização da Unidade Africana, antes mesmo de passar à União Africana, começam a sentar e a discutir o que é que nós compreendemos para o nosso contexto como essencial e como é que nós garantimos que o fato de nós sermos africanos não faz com que nós não respeitemos também balizas de direitos humanos que devem ser válidos para todos os Estados africanos. A adoção da Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos não é uma negação à Declaração Universal de Direitos Humanos. É uma aceitação da Declaração Universal de Direitos Humanos, mas também é uma necessidade de compreensão do contexto específico em que nós estamos e, simultaneamente, uma necessidade de entendimento da necessidade de autodeterminação dos povos africanos. É por isso que ela tem este acréscimo de direitos humanos e dos povos, porque reconhece que não é possível falar de direitos humanos sem a autodeterminação, sem a eliminação de todas as formas de colonialismo, de neocolonialismo, todas as formas de dependência e compreensão da liberdade em todas as suas dimensões, porque se enquanto existir um cidadão escravo no mundo, não se pode falar de direitos humanos. Então, para mim, esta é uma das balizas que nós encontramos quando, em 1969, discute-se a necessidade da adoção de uma carta africana e, em 1981, em Banjul, na Gâmbia, se adota uma carta africana que é nossa, que nós temos propriedade, que nós nos identificamos e que nós sentimos os nossos elementos de identidade africana, mesmo que depois ela precise de instrumentos mais específicos, como as declarações, como protocolos, como tratados, que vão, de forma muito específica, materializar este caráter magno da Carta e da Declaração. As declarações, a Carta Africana, a Declaração Universal, são genéricos, são documentos que nos dão balizas e eles vão nos dizendo que não há um direito humano que é mais importante do que o outro, não há uma hierarquia de direitos, que é importante que os direitos econômicos, culturais e civis são importantes para materializar os direitos políticos e civis. Depois, claramente, que é preciso pegar esses direitos universais, direitos africanos, e socializá-los, fundamentalizá-los nas nossas constituições. É assim que surgem as constituições das repúblicas, onde muitos desses direitos que são considerados fundamentais são fundamentalizados, que significa que aquele Estado reconhece aquele direito humano como um direito que também é fundamental, está acima de outro tipo de nenhuma outra
situação pode colocá-los em níveis inferiores, que são os direitos que já aparecem como fundamentais nas nossas Constituições da República. Muito obrigado, Quitéria, por essa explicação sucinta e objetiva sobre a relação existente entre esses dois documentos. Então, quer dizer que não há uma relação de contradição ou de diferença entre os dois documentos, mas sim há uma relação de complementaridade, onde a Carta Africana, a Carta dos Direitos Humanos e dos Povos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos complementam-se e ambos regulam a questão dos direitos humanos no nosso contexto. Sem dúvidas, é por isso que muitos dos elementos que nós encontramos, muitos dos seus articulados, estão muito em conformidade com aquilo que tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, mesmo vigorando o princípio de que em tudo quanto um documento possa contradizer o outro, prevalece a norma mais protetora, significa que prevalece o artigo que vai proteger mais ao cidadão, é uma norma de direito internacional, mas mesmo assim, na sua generalidade, há um casamento permanente entre a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, gostava de saber o seguinte, Quitéria, qual é a relação destes documentos com os países signatários destes documentos? Sendo mais concreto, no caso de Moçambique, Moçambique é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Qual é a relação, que obrigações, que deveres Moçambique tem para com as organizações que aprovaram estas duas cartas, uma vez que Moçambique é signatário neste caso? Ok. Ser signatário de uma carta significa que ser signatário e ratificar cada dois processos. Primeiro, a pessoa assina no local onde a carta é concebida, e depois há o processo de ratificação, que significa que o Parlamento Nacional reconhece, adota, quer dizer, depois da adoção, traz a carta para que seja domesticada no contexto nacional. E é o caso destes instrumentos. A partir do momento que nós somos signatários e ratificamos estas normas internacionais de direito, significa que nós, como Estado, temos a obrigação de cumprir. Por que é que nós temos a obrigação de cumprir? Porque se assume que nós, como Estados, voluntariamente manifestamos o nosso comprometimento com este instrumento. Há normas que são vinculativas e há normas internacionais que não são vinculativas. Há acordos que os países fazem, há declarações finais de cimeiras, de conferências, que os Estados dizem, bem, nós estamos a assumir que isto é relevante, mas nós não estamos a assumir um compromisso efetivo em materializar. É diferente desses instrumentos vinculativos que nos vinculam, que diz que Moçambique, a partir do momento que ratifica a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, já pode ser policiado, já pode ser avaliado, já pode ser submetido a revisões regulares pelos Estados-parte para verem se ele está a cumprir com as suas obrigações, deixam de ser meros entendimentos ou não está a cumprir com as suas obrigações no quadro do direito humano internacional. Então, é aquilo que considera-se vinculação ou não vinculação de um Estado a um determinado instrumento, a um determinado organismo internacional. Por exemplo, ao nível das Nações Unidas, existe o Sistema de Revisão Periódica Universal, o ERPU, através do qual os Estados-parte são ciclicamente revistos. Eles são avaliados pelos seus pares e no processo de avaliação dos pares, os seus cidadãos, o povo, tem um espaço para submeter os seus relatórios sombra, as suas análises, a dizer se o seu Estado está a cumprir ou não está a cumprir com os acordos aos quais se vinculou voluntariamente. O mesmo governo também deposita o seu relatório oficial, através do qual ele diz se ele está a cumprir ou se ele não está a cumprir
com aquelas obrigações a qual ele se vinculou. Então, esta informação é base para uma revisão em que os Estados todos, parte, têm a oportunidade de fazer questões, de fazer interpelações, de fazer críticas, de fazer recomendações, e aquelas recomendações são aceites ou não são aceites pelo Estado que tem a avaliação. O sistema africano também criou a sua própria estrutura, que é através do MARP, que também fazem avaliações de revisão de pares para perceber até que ponto os Estados-parte estão a se comprometer com a implementação da Carta Africana. Depois existem já instrumentos específicos para direitos específicos, por exemplo, no caso dos direitos humanos das mulheres, existe o CEDAW a nível das Nações Unidas, que é a Convenção para a Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, e há um processo específico de reportagem do cumprimento do CEDAW. Ao nível da União Africana também existe o protocolo de Maputo e ao abrigo do artigo 69 da Carta Africana há uma possibilidade para os Estados-parte receberem um relatório oficial do governo sobre o cumprimento. Então essa vinculação obriga que o Estado seja avaliado e no abrigo da avaliação receber recomendações específicas ou ainda, em casos mais extremos, sanções específicas por parte dos outros Estados pelo seu cumprimento ou não cumprimento de certas normas. Ficou muito clara essa questão dos deveres que um Estado signatário de uma carta tem, neste caso concreto, que Moçambique tem, seja para com a Organização da Unidade Africana ou para com a Organização das Nações Unidas. Mais tarde voltaremos à questão do policiamento, sobre o cumprimento dos artigos destas cartas por parte do Estado moçambicano. Agora eu gostava de focar na questão de um tema que tem sido muito recente e tem feito parte da atualidade dos debates muito recentes daqui do nosso país e da África Austral em concreto. Falo da questão da participação política. A participação política, o que é isto de participação política? Será a participação política um direito humano? Ou trata-se, antes de mais, de uma questão contextual que vai variar de país em país, onde cada país vai definir se sim ou não? Será a participação política independente da Carta Universal dos Direitos Humanos? É o seguinte, a participação política é simultaneamente um direito humano fundamental, universal e simultaneamente um mecanismo de realização do direito humano. Quando nós falamos de participação política, estamos a dizer que o cidadão deve e pode participar na organização do seu sistema político e essa participação na definição dos seus destinos. E essa participação é feita quer através de forma direta, quer através do sistema de representação indireto, que é elegendo os seus representantes, acompanhando os trabalhos dos seus representantes, manifestando constantemente os seus interesses, ter uma voz ativa e presente em tudo quanto define os destinos da sua nação. Quando nós olhamos mais uma vez, quer para a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, quer para a Declaração Universal de Direitos Humanos, nós encontramos lá a participação política como um direito humano. Quer quando nós olhamos especificamente para o artigo 13, se não estou errado, da Carta Africana, Direitos Humanos e dos Povos, onde refere que os cidadãos, no geral, têm um direito de participar de forma livre, e este livre está sempre presente, quer na direção dos assuntos públicos do seu país, quer diretamente, quer através de pessoas que os possam representar. E que esses cidadãos não só têm direito de participar, de colocar a sua voz, mas também têm direito de eleger e ser eleitos, têm direito de aceder a todas as funções no seu país, têm direito de usar os bens do seu país de forma igual, de forma equitativa. Depois, quando vamos à Declaração Universal de Direitos Humanos, também encontramos um artigo semelhante. Aliás, é preciso entender que, como eu disse, por um lado a participação política é um direito, por outro lado ele permite materializar todos os outros direitos. Quando nós falamos, por exemplo, de direitos como o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, o direito a definir, a escolher onde é que eu quero cultuar, onde é que eu quero, que religião eu quero proferir, que é um direito à religião. Se nós não temos direito a participar, se nós não temos direito à decisão, então não vamos ter como exercer esse direito à religião.
Se nós não tivermos direito à liberdade de pensamento, de consciência, de expressão, também não temos como participar politicamente. Se nós não tivermos direito de opinião, de expressão, de acesso à informação, não temos como participar politicamente, porque participar politicamente implica procurar, receber, transmitir informação, opinar de qualquer forma, independentemente das fronteiras, e alcançando aquilo que é podendo participar na decisão sobre aquilo que nos afeta. Se nós não tivermos direito de reunião e de associação, também não teremos este direito de participação política. Então, a participação política é eu poder tomar parte de forma ativa no governo do meu país, na decisão sobre o meu país. Então, pela explicação que acaba de me dar, compreendo que a participação política, ela não cinge-se somente ao período das eleições. Ou seja, não basta apenas eu pegar no meu cartão de eleitor, ou seja, tratar o meu cartão de eleitor, pegar no meu cartão de eleitor, ir votar e que se termina tudo aí. Então, a participação política vai mais além disso, não cinge somente esse momento da votação. Muito longe disso. A nossa participação política não se limita às eleições, não se limita a militar num partido político. É a possibilidade de eu escolher em que partido quero militar ou escolher não militar em nenhum partido. É a possibilidade de eu escolher que eu quero. Eu não me interesso pela política, esse político, eu deixo a política para aqueles outros. Mas ele depois entra no chapa e começa a dizer: vocês viram os erros no livro escolar? Epa, os nossos livros não podem estar assim. É uma forma de participação política, porque o que define o que é que se ensina da escola é a política de educação. Quando dizemos, epa, sabe, eu para entrar no hospital, toda hora me cobram dinheiro. Quando fui à maternidade, tinha que tomar dinheiro na capulana, precisamos acabar com isso. Estamos a roubar dinheiro no hospital. Isso tem a ver com participação política, porque a política da saúde é definida por aqueles que participam na política. Enquanto eu me abster de participar na política, os outros vão decidir como é que se entra ou não se entra no hospital, se entra com mangas cavas ou não, se entra de capulana ou não, se amarra dinheiro da capulana, o que é que acontece, que tipo de sanções há. É na política que se decide. Então, participar na política é sobre eu poder participar até na decisão se encurtam rota ou não, e qual que é o preço do transporte. Não, é muito importante e oportuna essa explicação, porque há discursos que tendem a medir a participação política pelo grau de realização de eleições, ou seja, se há eleições, se as pessoas votam, então as pessoas automaticamente logo participam politicamente, quando na verdade é muito mais que isso. E percebemos então que a questão da participação política vai desde o momento base da nossa comunidade, começa nas nossas famílias, começa na nossa rua, pela nossa capacidade de poder participar na forma como organiza as nossas ruas, as nossas árvores, as nossas comunidades e as nossas famílias. Então, daí em diante, na medida que vamos contribuindo, vamos participando politicamente até chegarmos a esta participação macro, que seria já participar a nível das decisões, a nível do Estado. Eu diria que nunca foi tão arriscado participar na política na África Austral quanto é nos tempos atuais, desde a nossa independência, ou pelo menos depois dos acordos gerais de paz. Se for a fazer uma visão breve a literatura, vai específica de toda a África subsaariana, e se não de toda a África no geral. E este aspecto diferencial tem tempos por vários fatores. Um fator, indubitavelmente, é que se antes nós só falávamos de conflitos militares no Congo, agora, um pouco por toda a região, há ameaça de conflitos militares. Quando falamos do terrorismo encarregado, faz-se sempre um link sobre como é que estas teias estão enraizadas na Tanzânia, em Malawi, com a questão da partilha do Lago Nyassa, na África do Sul, quando discute-se a forma como as dívidas ilegais tiveram os seus tentáculos na África do Sul, entre outros conflitos prevalecentes. Quando falamos das tensões político-militares, quando falamos das situações de brutalidade policial, nós nos lembramos de Eswatini, aqui ao nosso lado, como a ideia de solicitar, de demandar um Estado mais democrático, em que os destinos não são decididos apenas pelo rei, que muitos cidadãos na Suazilândia, na Eswatini, perdessem a vida, incluindo um ativista político
que foi assassinado, advogado defensor de direitos humanos, que foi assassinado há pouco tempo. Quando olhamos para a região, nós vemos muitos outros ativistas que são assassinados, que são serviciados, que são perseguidos. Mas depois, nos últimos tempos, quando eu digo que tornou-se cada vez mais perigoso, é que vai notar tendência generalizada na região, na África no geral, de aprovação de leis que cerceiam o espaço cívico, quer através das leis de organizações sem fins lucrativos, que usam a questão do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo como esteira para se justificar, mas é o coro das propostas de lei vê que não há nenhuma ação em aquilo que está escrito no corpo da lei, da proposta de lei, com a situação do terrorismo, quer em Cabo Delgado, quer em outra parte do continente, mas que sim uma vontade permanente de instituir um maior controle do administrador distrital, do governador de província, do governo central sobre as associações, mas também sobre os cidadãos. É importante alargar um debate, criar uma consciência, porque normalmente os cidadãos pensam que a associação são as organizações da sociedade civil que recebem enviamento. Não, a associação é aquela associação do meu bairro, que se une para acabar com os roubos no bairro, aquela associação do meu prédio, que para organizar o prédio, aquela associação das mamanas que fazem chitique, aquela associação das mulheres da igreja, aquela associação de jogadores de futebol, todo grupo que se associa para prosseguir um interesse comum é uma forma de associação. Então, quando há uma lei que trata todas essas associações de igual forma e diz que todas elas praticamente têm que passar a estar sob o espinho da administração distrital, que pode decidir se encerra ou se abre uma associação, o que é contra os direitos constitucionais do africano, o direito humano internacional, é um perigo a este mesmo exercício de participação. Quando há uma lei, quer seja uma lei de branqueamento de capitais, ou quando há uma lei de imprensa, que diz que qualquer cidadão que veicula uma informação fake news, considerada falsa, é sujeito a 2 ou 8 anos de prisão. É também um perigo a participação política. Por quê? Porque os cidadãos que partilham informação falsa não têm consciência que estão a partilhar uma informação falsa. Quer dizer, quando você começa a criminalizar aquele que partilha, aquele que consome, e não aquele que produz apenas, quer dizer, você está a colocar o cidadão com medo de participar e de opinar politicamente. Quando você está num país em que a Constituição da República prevê manifestar, marchar, para mostrar descontentamento com o direito constitucional, mas é cidadão que marcha, do gás lacrimogêneo, é solto cães, é batido, brutalizado pela polícia, é torturado, é preso, e até é chamado de golpista do Estado, como eu, que estou aqui, fui considerada uma promotora de golpe de Estado contra o meu próprio país, um país que amo mais do que nada. É uma situação que ameaça a liberdade com a qual o cidadão participa politicamente e seja nos destinos do país. Quer dizer, nós começamos a colocar a participação política refém daqueles que são eleitos, como quem diz, se você elegeu aquele para governar durante 5 anos, se aquele passar no parlamento, agora você tem que estar no silêncio, sentado, esperar mais 5 anos se passarem para querendo concorrer, mas no decurso das eleições estar sujeito a ser assassinado por ser observador, ser preso por ser monitor, para processo de falsificação de dados eleitorais. Então tudo ameaça o contexto de participação política dos cidadãos em Moçambique, mas também ao nível da região. Obrigado mais uma vez por essa explicação clara. E pelo que me diz, pelo que explica-nos aqui, voltamos mais uma vez àquela questão inicial sobre limitar a participação política ao momento das eleições. Então, percebe-se que parece que para os Estados a participação política só é permitida no momento das eleições. Terminaram-se as eleições, acabou o momento da votação, acabou a produção política, não há mais interpelação, não há mais participação nas decisões e até as próximas eleições para que volte a haver uma nova participação política. Já quase a entrarmos na reta final desta nossa conversa, gostava agora de entrar para um outro tema, que é o tema da saúde, focando especificamente na saúde sexual e reprodutiva, especificamente da mulher.
A saúde é um direito humano, consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando olhamos para Moçambique, no caso da mulher, percebemos que a mulher tem sido, quando trata de saúde sexual e reprodutiva, a mulher tem sido uma das maiores vítimas de doenças relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. A nível nacional, só para termos uma ideia, em termos de cancros, o cancro do colo do útero e o cancro da mama, juntos, representam 40% de todos os cancros diagnosticados a nível nacional. E o cancro do colo do útero lidera esta estatística com 31% de todos os cancros diagnosticados a nível nacional. Anualmente são diagnosticados cerca de 5.000 casos de cancro da mama. Destes casos, 3.000 são fatais, ou seja, mais de 50% dos casos de cancro de mama diagnosticado são fatais. Essas mulheres chegam a perder a vida. No estado, como o estado moçambicano, considera este cenário aceitável no seu ponto de vista? Acha que com este cenário pode-se realmente falar de do acesso à saúde como um direito que está a ser respeitado? Sim, há duas questões aqui que podem ser refletidas. A primeira é que nos últimos anos os níveis de cancro, a taxa de cancro tem estado em crescimento. Inicialmente, podíamos dizer que Moçambique tinha vários problemas de saúde pública, tem até hoje, quer dizer, a maior causa da morte continua a ser a malária, temos uma série de problemas que ainda carecem de uma atenção generalizada do Estado e que, por conta disso, começaram a surgir doenças negligenciadas ou que não tivessem a mesma atenção. Aliás, ainda temos uma deficiência de serviço público de saúde no diagnóstico atempado e na garantia de que as pessoas possam pelo menos conhecer a sua situação. Quer dizer, o direito a diagnóstico continua a ser um desafio no nosso país. É verdade que o cancro é um problema de saúde que exige maior investimento, que é uma doença muito cara ainda ao nível global. E infelizmente, isto é uma crítica generalizada, é que o cancro não é uma doença que interessa assim tanto ao grande capital. Nós vemos quando surge uma pandemia, afeta todo mundo, a velocidade com a qual o mundo se organiza para responder não é a mesma velocidade com a qual se organiza para responder a situações como cancro do colo do útero, cancro de mama, até HIV e outras problemáticas. Quer dizer, há doenças que se tornaram também, de alguma forma, negócios da grande farmacêutica, do grande capital. Agora, ao nível interno, também é preciso problematizar e perceber como é que o direito a diagnóstico é exercido, mas também nós ainda temos um país que é desafiado por muitas situações quando nós olhamos para a saúde da mulher. Apesar de nós termos metas ao nível do programa quinquenal do governo relativamente aos partos institucionais, nós ainda sentimos que muito poucas mulheres têm parto nas unidades sanitárias. E por quê? Primeiro, porque as unidades sanitárias estão distantes. Segundo, porque elas se questionam em algumas situações, por que eu tenho que dar parto na unidade sanitária? Se lá na unidade sanitária, quando eu chego, cobram dinheiro amarrado na capulana. Se lá na unidade sanitária, quando eu chego, se eu não dou dinheiro, eu sofro violência. Hoje estamos a falar mais de violência obstétrica, estamos a falar mais de situações de desaparecimento de bebês na unidade sanitária, estamos a falar mais de mulheres que vão à unidade sanitária e sentem que elas têm que esperar até o bebê sair sozinho para a enfermeira só vir cortar o cordão umbilical. E nós estamos a questionar as enfermeiras que têm se dedicado a fazer o seu trabalho com brio e profissionalismo, mas estamos a dizer que uma situação generalizada de casos de corrupção nas unidades sanitárias de alguma forma ameaça as metas das mulheres seguirem com os serviços de saúde sexual reprodutiva ao nível das unidades sanitárias. E é preciso não esquecer que muitas mulheres, mesmo quando vão a unidades sanitárias fora dos grandes centros urbanos, ainda fazem parto com o telemóvel
com a luz do telemóvel na boca do agente, da parteira, Sim. sem água, em comunidades sanitárias que não têm água. Para o parto, comunidades sanitárias que não têm luvas, que não têm material básico para exercício dos seus direitos. Depois nós estamos a dizer que mesmo os métodos contraceptivos, mesmo os serviços básicos para a saúde da mulher, continuam a não estar acessíveis. Pelo menos que não são causas, são agentes facilitadores para a emergência do cancro do colo do útero, como, por exemplo, o sexo desprotegido, a questão de múltiplos parceiros, e às vezes, mesmo sem tu teres consciência, tu podes estar numa relação de múltiplos parceiros por causa do parceiro. Exatamente. Exato. É o histórico de ITS, é o histórico de tabagismo, é a idade com que se exerce a primeira relação sexual num país em que as uniões prematuras são um fenômeno bastante presente. Exato. E que muitas raparigas, por causa de uniões prematuras, contraem fístulas obstétricas, que também, de alguma forma, contribuem para estes cancros, o fato de ter muitas gestações, entre muitos outros fatores, incluindo alimentação e não só. Agora, num país em que nós dificilmente temos acesso a serviços de pré-natal, temos acesso a serviços de saúde para diagnóstico permanente, aquilo que nós vemos em outras paragens de médico de família, de fazer uma consulta de check-up regular, não é algo frequente no nosso contexto, porque só para ter uma consulta por um problema de saúde, um sintoma efetivo que a pessoa tem, por vezes a consulta normal leva 6 meses a ser marcada. E quando a pessoa chega à fase do diagnóstico do cancro do colo do útero ou do cancro de mama, o problema já está lá há 10 anos, já está lá há 6 anos, já está lá há 2 anos, quer por negligência nossa, fica muito mais complicado. Então, é um fenômeno que não está a ter ainda a atenção devida e uma resposta atempada e robusta. Provavelmente os serviços de saúde também não falem tanto sobre isso como deveriam, porque também sabem que teriam desafios profundos a fazer um atendimento permanente, um check-up regular, que é ainda um privilégio de quem tem acesso a posses para ter serviços de saúde privada. Então, compreendemos que este cenário que estamos aqui a analisar, ele, na verdade, é a ponta de um iceberg de uma situação sanitária muito mais complexa, onde na base temos questões como o acesso à saúde, a capacidade de diagnóstico e como bem disse, um check-up regular, se calhar, se houvesse essa possibilidade, se todos tivéssemos acesso aos cuidados primários de saúde, poderiam nos permitir diagnosticarmos certas doenças ainda cedo e podermos evitar esta taxa de letalidade de alguns cancros assim tão alta que temos verificado. Sim, sem dúvidas. É só se considerar que, quando nós falamos de 31%, nós estamos a dizer aqueles casos que foram diagnosticados. E nós temos cada vez mais pessoas no nosso país a morrerem pelas famosas causas naturais. Sim. Muitas pessoas que, num contexto em que não há autópsia, nós dizemos morreu de repente. E não temos consciência de que a palavra de repente esconde muita informação de falta de diagnóstico antepado de uma condição de saúde que se calhar poderia ter sido prevenida ou pelo menos podia ter sido respondida de forma mais adequada. Agora mesmo para terminar, Quitéria, uma nossa última questão. Atualmente, Quitéria Guirengani é secretária executiva do Observatório das Mulheres. Esta que é uma organização nova, surgida entre o ano 2020 e 2021, e diria eu que é mais um observatório, porque temos outros observatórios, temos o Observatório do Cidadão, temos o Observatório da Juventude, temos o Observatório para a Saúde, e agora temos aqui o Observatório da Mulher. A minha questão é a seguinte: qual é o papel do Observatório da Mulher, neste caso concreto? Qual é o papel dessa instituição e como é que ela tem contribuído para a questão do policiamento, do cumprimento ou do respeito dos direitos humanos das mulheres em Moçambique, assim como dos homens? Os observatórios têm um papel de observar, de fazer uma monitoria permanente, de acompanhar e de facilitar uma resposta rápida a violações de direitos humanos, mas também registrar os progressos em relação ao cumprimento dos direitos humanos. Nós estamos a dizer que o Observatório das Mulheres, neste caso, é mais do que uma organização. O Observatório é um mecanismo, é um instrumento das organizações. O Observatório surge
criado por diferentes organizações da sociedade civil que defendem os direitos humanos das mulheres, de nível nacional. Elas procuram um instrumento através do qual pode-se produzir informação que possa alimentar o processo da advocacia para a realização dos direitos humanos das mulheres. Então, e o papel, neste caso do observatório, quando nós olhamos para os direitos humanos, é que, por exemplo, eu logo no início falava, quando falava de policiamento, da possibilidade que nós temos de submissão de relatórios sombra. Costuma-se dizer que é sombra quando é um relatório que o governo, submetendo o seu relatório oficial às Nações Unidas, à União Africana ou qualquer outra entidade de direitos humanos, a sociedade civil tem a possibilidade de submeter um relatório sombra, que é um relatório que diz qual é a opinião da sociedade civil em relação àquilo que está lá no relatório do governo. Se há informação que deve ser colocada, que não está lá, se há dados que devem reforçar aquela informação que está lá, se há recomendações específicas da sociedade civil. Então, este relatório sombra, por exemplo, no caso do CEDAW e do Protocolo de Maputo, está a ser produzido pelo Observatório das Mulheres. Quando nós falamos do relatório, quando nós falamos do relatório alternativo, nós estamos a dizer nos casos que o governo não submetendo um relatório a estas entidades, mesmo assim a sociedade civil queira fazer o mundo, estas entidades conhecerem a situação dos direitos humanos relativo à mulher ou aos direitos humanos no geral, ao mundo, para que eles mesmo assim possam fazer recomendações específicas ao governo e que possam demandar o cumprimento daquela norma que foi livremente aceita pelo Estado. Então, este é o principal papel de policiamento dos observatórios. O Observatório Cidadão da Saúde para a Saúde, mais específico em relação aos direitos do cidadão, relativamente ao uso dos serviços de saúde, o Observatório do Meio Rural, muito especificamente a forma como as políticas agrárias, como as políticas de meio rural, de desenvolvimento rural, têm sido implementadas ao nível nacional, e cada um dos observatórios vai escolhendo o seu cluster, o seu corpo de ação específico para responder, para observar. E falando do Observatório da Mulher, qual tem sido o vosso principal foco de ação nestes primeiros anos? Como bem disse, são os primeiros anos do Observatório das Mulheres, precisava de alguma forma encontrar-se na dimensão da sua ação. Nós estamos neste momento a desenvolver o Barômetro das Mulheres, o relatório sombra relativamente ao cumprimento da Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, o relatório sobre a monitoria ao sistema prisional, especificamente no caso de Avela, sobre a situação das mulheres reclusas, 21, que progressos nós encontramos nas monitorias que vamos fazendo ao longo do tempo e que desafios prevalecem em relação a esta situação. Estamos a fazer monitoria em específico em relação à situação dos direitos humanos das mulheres, relativo à situação dos desaparecimentos, dos assassinatos de mulheres, como foram os casos de assassinato de mulheres em Sofala, aqui ao nível do Maputo, mas também incidentes dos primeiros 3 meses do ano, tendo em conta os reportes de mídia e não só. Olhamos para a situação dos assédios sexuais, quando fizemos a publicação com a Galamukani sobre em quantas camas se faz um diploma, qual é a situação dos direitos humanos das mulheres, no assédio nas instituições de ensino. Quer dizer, olhamos para as diferentes dimensões dos direitos humanos das mulheres, fizemos uma especial reportagem sobre os direitos humanos das mulheres em Cabo Delgado, do terrorismo. Lançamos um livro que é A Mulher na Defesa da Pátria, relativamente aos direitos humanos nacionais. Então, é um pouco disto que tem das mulheres. Muito obrigado, Quitéria, por esta última resposta. Muito obrigado, de forma geral, pela sua participação neste episódio, por ter aceito este convite. Falamos hoje sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a sua relação com a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Falamos igualmente sobre a participação política como um direito humano e já no fim falamos sobre a relação entre a saúde, o acesso à saúde em Moçambique por parte da mulher e a sua relação com o direito à saúde, tendo em conta o cenário atual que temos vivido com as doenças do cancro da mama e do cancro do colo do útero. E já no final falamos sobre o Observatório da Mulher, esta instituição a qual a nossa convidada Quitéria Guirengani é secretária executiva.
Nada por isso, muito obrigada eu pelo convite e espero pela próxima. Muito obrigado, Quitéria. Obrigado e até a próxima. E quanto a si, caro ouvinte, vai para si o nosso especial e de sempre agradecimento por ter estado a nos acompanhar até aqui, o final deste episódio. E ficamos sempre com o nosso compromisso de mensalmente trazermos aqui para a conversa um tema relacionado com a saúde e os direitos humanos, seja em Moçambique, em África ou em outra geografia, pautando sempre pelo nosso objetivo, que é produzir conteúdos e disseminar esses mesmos conteúdos sobre saúde e direitos humanos em Moçambique e no mundo. Obrigado e um forte abraço. Até a próxima. Saúde e Direitos Humanos em Diálogo. Uma coordenação do Centro de Direitos Humanos, Saúde e Sociedade e Matilde Elicene na sonorização.